Hoje você vai aprender princípios bíblicos. Aliás, ao longo dessas quatro quartas-feiras, que pela fé você precisa entender e colocar em prática. Porque o que o Senhor tem me dito é que nós podemos prosperar, mesmo em tempo de crise. Amém? Eu quero começar dizendo que há duas teologias erradas em relação ao dinheiro. A primeira delas é a teologia da pobreza, que coloca a pobreza como algo honrado. É muito importante que você entenda que na Bíblia, pobreza não é sinal de honra. Muito pelo contrário, é sinal de maldição. E você vê claramente na Bíblia trocentos textos que mostram que quando Deus quer honrar alguém, o faz exatamente de maneira oposta a essa teologia. Aliás, a palavra honra, no hebraico kavod, significa literalmente peso em ouro. Portanto, aos olhos de Deus, quando Ele falava ao povo judeu, honra tem a ver com prosperidade. Então a primeira teologia errada que nós precisamos desbaratar aqui é a teologia da pobreza. Porque nós recebemos uma herança da igreja romana, em que o indivíduo, para ser honrado, ele tem que ser pobre. Mas você vai ver na Bíblia que não é assim. A segunda teologia errada é a teologia da prosperidade. Porque é uma teologia que coloca o dinheiro como uma finalidade e não como instrumento. E faz com que as pessoas vivam correndo atrás do dinheiro, como se ele fosse, de fato, a fonte de toda a felicidade, de todo o bem da vida. E isto também está errado. Por isso nós queremos ouvir a Deus e entender o que Deus pensa sobre o assunto. Diga para a pessoa do teu lado, hoje você vai entender o que Deus pensa do dinheiro, com uma visão espiritual. Eu quero que vocês entendam que o conceito de maldição na Bíblia aconteceu imediatamente após a queda do homem. Sim ou não? A primeira palavra que Deus dá para o homem depois da queda é: maldito serás. Então eu quero fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. A maldição entrou no mundo por causa do quê? Que pecado? Fala alta que é esse. Desobediência. Diga, maldição entrou no mundo por causa da desobediência. Vamos abrir ou acompanhar aqui Deuteronômio capítulo 28. Primeiro nós vamos ler os versículos 15 a 17. Aqui Deus está falando com o seu povo sobre os dois caminhos que eles poderiam trilhar: o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E mais uma vez a gente percebe que o que determina a bênção é a obediência, e o que determina a maldição é a desobediência. Vamos ler? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, diga, desobediência, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, diga, desobediência, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti, e te alcançarão. Maldito o teu cesto, e maldito a tua amassadeira. Muita gente lê isso aqui e não tem a mínima ideia do que está falando. A amassadeira era um objeto de armazenar, de poupar, de guardar para o futuro. E o cesto
era o instrumento de distribuição dos alimentos, das coisas que eles tinham que fazer. Portanto, Deus está dizendo: se vocês me desobedecerem, vocês serão malditos na sua conta bancária, no cheque que você paga as suas contas, e será maldito na sua conta de poupança, ou no seu investimento para o futuro. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim: Deus quer se meter até na sua conta bancária e nos teus investimentos futuros. Qual a causa da maldição? Eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Desobediência. Qual a consequência da desobediência? No caso de Adão, quando Adão peca, ele perde todo o domínio, toda a autoridade, todo o acesso que ele tinha no mundo, e ele entrega para Satanás. Qual é a figura maior, irmãos, do diabo na Bíblia? Ele é o devorador, mas tem uma melhor ainda: ladrão. Quando você pensa em ladrão, você pensa em quê? Roubo. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. No conceito bíblico, o roubo, a perda, vem do inimigo. Tem muita gente que pensa que quando está sendo roubado, Deus está de alguma maneira ali querendo te tratar, ou está querendo te usar para a glória dele. Não, queridos, o roubo é sempre sinal de que aquele que deveria guardar não está guardando. Por uma razão: desobediência. Mas você e eu servimos a um Deus que nos guarda e nos protege, se nós vivemos debaixo de obediência. Por isso nós podemos reivindicar a Deus. Se nós estamos andando na sua vontade, nós podemos reivindicar dele, que guarde tudo que é nosso. Nós precisamos aprender a aplicar a promessa de Deus, e está dizendo: Pai, o Senhor está dizendo que se eu andar na obediência, eu vou prosperar tanto naquilo que eu tenho para gastar, quanto naquilo que eu tenho para poupar. Porque quem cuida da nossa vida é Deus, amém, irmãos? Porque da mesma maneira que Satanás se intrometeu no Éden para subverter a ordem, Jesus também entrou no mundo de Satanás para subverter a ordem. Ele disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vou mudar essa história. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é importante que você entenda que perante Deus, você pode reivindicar que o ladrão não tenha autoridade na sua vida. Amém? João 10 diz, portanto: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é o resultado de estar debaixo do domínio de Satanás? Pobreza. Deus nunca na eternidade estabeleceu a pobreza como alvo, como sonho, como desejo que ele tinha para a humanidade. A pobreza é resultado de nós termos entregue o comando da nossa vida para o diabo, amém? Mas o texto vai além, ele continua falando lá em Deuteronômio 28, de 29 a 33, de todas as consequências de estarmos debaixo da desobediência. E aqui você vai ver, meu querido, que tudo isso aqui é financeiro. Então, quando o crente acha que ele pode viver a vida dele servindo a Deus, mas deixar de lado a vida financeira dele, ele na verdade está sendo roubado, porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento de como funcionam as coisas,
você se dá melhor. Amém? Olha o que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia, é o próprio Deus que está falando. Para aqueles que andam, Deus está dizendo para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, depois eu vou falar sobre as bênçãos. Vai acontecer isso, isso, aquilo. Se me desobedecerem, aí agora eu vou ler para vocês algumas das consequências de uma vida de desobediência a Deus e de maldição, portanto. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos. Literalmente ele está dizendo o seguinte: você já viu um cego andar? Ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele não enxerga a porta, ele não enxerga a saída, ele não enxerga a entrada. E ele tem que andar apalpando e não vai encontrar a saída. Deus está dizendo: se vocês andarem na minha desobediência, vocês vão ter muitas tentativas na sua vida pessoal, profissional, e nada vai dar certo. Vocês não prosperarão nos seus caminhos. Segunda promessa que Deus fala: porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Consequência da desobediência. O que Deus está dizendo? O ladrão vai te roubar diariamente. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que nascem em nações que foram fundadas debaixo da bênção. Você pega os americanos, por exemplo. Por que aquela nação é tão mais próspera? Será que o americano médio é mais inteligente que o brasileiro? Não. Mas o que faz com que aquela nação tenha se tornado uma nação de primeiro mundo, e o Brasil se tornou uma nação cheia de jeitinhos, cheia de corrupção, cheia de roubos? É exatamente a escolha espiritual que foi feita. Então é muito importante que vocês entendam que Deus ele já está falando para Israel. E na história de Israel, quando Israel andava debaixo da bênção, prosperava. E quando Israel desobedecia e procurava outros deuses, vinha a maldição e eles eram roubados, foram levados para o exílio, perderam as coisas que construíram. Em terceiro lugar, Deus faz a seguinte promessa: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não as desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e serás oprimido e quebrantado todos os dias. Eu li esse texto grande porque tudo isso fala de uma só característica: que o indivíduo, tudo que ele fizer para trabalhar, ele não vai usufruir. Ele casa com a mulher, mas quem vai usufruir do bem bom é o outro. Olha o que Deus está falando, irmãos. Agora, não é Deus que faz isso não, irmãos. Ele simplesmente tira a mão e deixa o ladrão entrar e dominar. Então veja, eu vou ler de novo. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dominará sobre ela. Diga assim: eu não quero que outro homem usufrua da minha bênção. Edificarás casa, porém não morarás nela. Esse é um sinal de maldição. No Brasil a gente vê que homens constroem edifícios que não podem morar, constroem carros que não podem usar. Isso é um sinal de maldição. Deus estava falando claramente. Uma nação que viva debaixo disso é uma nação injusta, que está debaixo de um jugo de roubo.
O teu boi será morto aos teus olhos, está falando de abatê-los, porém dele não comerás, nem a carninha ele não pode comer. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará para ti. E daí para diante? Claramente Deus está dizendo, o meu propósito é que o trabalhador que trabalha tenha um salário digno. O meu propósito é que quem construa a casa possa morar nela. O meu propósito é que quem se case com a mulher amada possa viver e usufruir do amor com ela. Amém ou não? O meu propósito é que quem cria gado possa matar, vender, mas possa comer da ovelha que mata. Amém ou não? Querido, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E essa é a vontade, não importa qual seja a circunstância que a nação esteja vivendo. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Na figura do cego, a gente vê a falta de direção, a incapacidade de levar a cabo a situação, de prosperar nos caminhos, de levar até o fim. Depois a gente vê a figura do roubo. E em terceiro lugar a gente vê a impossibilidade de usufruir daquilo no que trabalhamos. Como a pobreza é vista na Bíblia? Eu quero que você entenda isso. Porque a primeira coisa que tem que mudar é a sua mente. Como a Bíblia chama a pobreza? Veja o que diz Provérbios 10, versículo 15. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Segundo a visão bíblica, pobreza gera ruína. Destrói lares, destrói pessoas, encurta a vida. Nós temos que ter a audácia de enfrentar a pobreza. Nós temos que ter a audácia de enfrentar esse espírito de roubo. De que maneira? Sendo generoso. Porque o generoso sabe que ele depende de Deus e ele pode dividir com os que têm menos. Amém? De que maneira? Crendo nas promessas. Quando você ler o que a Bíblia fala a respeito, ponha em prática, reivindique. O próprio Senhor Jesus diz, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Querido, se você está vivendo debaixo de problema financeiro, talvez você esteja vivendo isso porque não esteja diante de Deus dizendo, Deus, se tem alguma coisa errada na minha vida, mostra. Mas o Senhor não quer que eu viva desse jeito. Se Ele te mostrar, obedeça. Se Ele não te mostrar nada, você está andando direito, reivindique. A tua palavra diz isto. E eu quero isso na minha vida porque eu sou teu filho. Eu quero esta promessa na minha vida. Amém ou não? Sobretudo sendo íntegros. Quem rouba, abre portas para o espírito de roubo. Sendo obediente a Deus. Sendo fiel a Deus. Fiel nos dízimos, nas ofertas. Sendo fiel na palavra em todas as áreas. É muito importante você entender, querido, que o espírito de pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Se você pegar uma pessoa que está debaixo de espírito de pobreza, tirar ela da favela e der um milhão de reais, ela vai perder tudo, vai gastar com o que não deve, vai depredar o patrimônio que ela construiu. Por quê? Porque ela está debaixo do espírito de pobreza. Às vezes uma pessoa vive simples, mas você entra na casa dela, está tudo bonitinho. Ordem, limpinho. Isso vale para a vida pessoal dela. Gente assim prospera. Agora o indivíduo que tem aquele espírito de porco, que tem o espírito de quebrar, de depredar o patrimônio público, é espírito de pobreza. O Brasil precisa ser liberto disso. E quem tem poder para libertar o Brasil disso é a igreja se tomar posição, de se tornar instrumento, inclusive de educacional, para mudar a cabeça das pessoas. Amém ou não? Então Deus quer fazer isso. Nós temos que ter coragem para enfrentar esse espírito.
na nossa vida e na vida da nossa nação. Provérbios 6, versos 9 a 11 diz o seguinte: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, que é cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E aqui existe uma poesia e um paralelismo aqui. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vocês percebem o paralelo? De um lado é pobreza, de outro lado é o ladrão. Aí embaixo da pobreza você vê necessidade, que é sinônimo de pobreza. E o que é sinônimo do ladrão é o homem armado. Literalmente, a Bíblia está dizendo que o indivíduo que não trabalha, que não se esmera, que não busca a excelência, ele está escancarando a sua vida para a invasão da pobreza que vem como um homem armado para lhe roubar tudo. Sabe como é que você vence a pobreza? Sendo diligente, trabalhador. Nós vivemos num país onde as pessoas gostam de jogar a culpa nos outros pelos seus fracassos. Torna-te uma pessoa essencial. Seja bom demais no que você faz. Se você fizer um cachorro quente bom demais, você vai prosperar. Se você for uma cozinheira que cozinhar bom demais, bem demais, vai prosperar. Se você for um advogado bom, vai prosperar. Em outras palavras, a Bíblia está nos ensinando que nós repreendemos o espírito da pobreza quando nós repreendemos a preguiça. Diga para a pessoa do teu lado: Deus quer que você seja excelente. Não importa o que você faz. Vai viver daquilo, seja o melhor, não faça meia boca. Porque o preguiçoso vai ser pobre. O preguiçoso vai ser invadido pela pobreza. Sabe por quê, querido? Quando chega na hora do corte, quem vai embora? Os dispensáveis. Tem gente que diz, não, eles mandam primeiro os que têm salário maior. Eu duvido que alguém que tem salário bom, mas que seja único, que saiba o que ninguém sabe, que faça o que ninguém faz, que seja digno como ninguém é digno, eu duvido que ele vá embora. Porque ele vai ser levantado por Deus. Por isso eu quero dizer para você, existe o lado espiritual, mas existe o lado moral. E nós nos levantamos contra a pobreza quando nós nos recusamos a ser medíocres. Amém? Quem aqui quer se livrar da mediocridade em nome de Jesus? Você que é jovem, não fique aí sendo vagal na escola, não. Você que quer prosperar, dê duro. Vão te chamar de CDF, no meu tempo era CDF, hoje é o que? Nerd? Tem cada hora porque uma, né? Não importa. O Bill Gates que falava isso. Fica chamando o povo de nerd, que um dia os teus patrões serão os nerds. Nós enfrentamos o espírito da pobreza quando buscamos a excelência. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, Deus quer te dar vitória sobre a pobreza. O ladrão vem, João 10, somente para roubar. Diga, roubo não vem de Deus. Matar e destruir, diga, destruição não vem de Deus. O que vem de Deus, olha o que Jesus disse: eu vim para, a razão porque, o motivo pelo qual eu vim, para que tenham vida, diga vida, e a tenham em abundância. O que é abundância, meu querido? É você ter sobejando.
Você vai abrir a sua geladeira para fazer a sua comida. Vou comer o que hoje? Frango, peixe ou carne? Vou comer uma fruta hoje. Vou comer o que? Banana, melão, mamão, melancia, uva. Isso é abundância. Abundância é você querer mandar o seu filho para estudar, você ter dinheiro para mandar na escola que você quiser. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Eu vim para que tenham vida em abundância. É claro que nós vivemos dentro de uma nação, de um país que está debaixo desse espírito de roubo. Mas é nessa hora que mais do que nunca, ao invés de ficarmos reclamando, nós buscamos a quem tem toda a fonte, toda a riqueza para nos abençoar. Abundância fala de alegria, fala de saúde, fala de provisão. Nem todo mundo foi chamado para ser rico, viu, gente? Nem todo mundo tem de Deus o propósito da riqueza. Mas Deus tem o propósito da abundância. Às vezes você já está até aposentado, não sabe de onde vem, e Deus manda de quem você não espera. Mas Ele cuida dos seus. Amém? Agora, se nós tivermos esse espírito de que não tem mal nenhum em viver apertado, temendo o amanhã, isso é uma atitude de incredulidade, é uma atitude de desrespeito para com Deus. Quando eu e a Lília começamos o ministério, a gente tinha uma vida muito difícil. E um dia, ela chegou para mim e falou assim: olha, será que você não está retendo a bênção, não? Eu falei: mas por quê? Ela falou: você vive dizendo que pastor vai ser pobre, pobre, pobre. Será que é isso que Deus tem para nós? E eu fiquei muito incomodado com aquilo. Isso era uma segunda-feira, nós oramos na cama. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que quando eu fui para o ministério, não foi por causa de nada a não ser do amor que eu tenho pela tua obra. Mas se eu estou impedindo a tua bênção, eu quero uma prova. Eu quero que o Senhor mande alguém para fazer alguma coisa de maneira que eu saiba que o Senhor espera uma outra atitude de mim. Oramos juntos na segunda-feira. Na quarta-feira tinha um culto de oração. Naquele tempo o pastor Daniel não existia ainda. Não existia na igreja. E a igreja era pequenininha, estava começando. Era lá na Barra Funda, em cima de uma padaria. Passou uma mulher, entrou, a hora que nós olhamos, tinha umas 10 pessoas ali no culto. Todo mundo olhou para ela e viu que ela era diferente, uma mulher fina, chique, muito bem vestida. Ela sentou, participou do culto. Quando terminou, ela veio para falar comigo. Ela falou: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou fazer parte dessa igreja. Eu não venho aqui nunca mais. Eu falei: pois não? Ela falou: mas eu estava passando aqui na frente e o Espírito Santo me mandou entrar. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, vendi um terreno, não tem igreja, e Deus me mandou dar o dízimo desse terreno e pôr na sua mão. Ela falou: não, minto. Ele mandou pôr na mão da sua esposa, porque eu não contei, mas a Lília tinha dito que ela ficava triste, porque a gente tinha uma casa, mas não tinha cortina, não tinha tapete, não tinha nada na casa. E ela falava: eu queria tanto comprar uma porcelana, queria tanto comprar um tapete, comprar a cortina. E a mulher veio e falou: olha, esse cheque aqui é para tua mulher comprar tapete, porcelana, mesa. E sabe, meu querido, quando ela me deu o cheque, era o equivalente a mais ou menos uns 3 anos e meio de meu salário. E ela falou: não é para pagar conta, é para comprar supérfluo. Quer mais específico do que isso? Deus é um Deus de provisão, queridos. E se você entender que Ele cuida de você,
Se você andar em fidelidade a Ele, não importa a situação que o governo vai passar, porque Ele vai te prosperar e Ele vai enviar a bênção da onde Ele quiser, até de onde você não espera, amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. O propósito de Jesus é que nós tenhamos vida abundante. Jesus chamou os seus discípulos e fez com que eles deixassem tudo. Larguem tudo e venham após mim. Certa vez Pedro chamou ele no canto e falou: Jesus, o que nós vamos ganhar por ter deixado tudo por sua causa? Jesus falou: olha, qualquer um que deixar qualquer coisa por minha causa, seja pai, seja mãe, seja terreno, seja casa, vai receber 100 vezes mais nessa vida com perseguição e ainda a vida eterna. Jesus fez uma resposta direta para Pedro. Ele falou: eu não vou dever nada para você. Não vai faltar nada para você, porque você decidiu viver para mim. E ele está falando de recurso, querida. Agora, eu não estou dizendo para você que você deva desejar essas coisas. Você deve desejar a Deus e andar na fidelidade de Deus. Mas Deus é um Deus que quebra a cadeia da pobreza, o espírito do roubo e abençoa aqueles que o buscam. Amém? Amém ou não? Por isso nós não temos que buscar prosperidade. A gente tem que fazer o melhor. Aquilo que Deus te deu para fazer, seja diligente. Talvez a tua área profissional não vai fazer de você uma pessoa rica, mas você vai ter as suas experiências de abundância, de provisão, de cuidado, de onde você não espera. Por isso não dependa de patrão, não dependa de ninguém, dependa de Deus. Mas tenha uma postura: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu não aceito ser roubado. Amém? Porque Deus é um Deus que veio para trazer abundância para todo aquele que nele crê. A mensagem de hoje eu começo perguntando: prosperidade, bênção ou maldição? Falei da maldição em primeiro lugar, mas eu quero falar para vocês da bênção. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga assim: pobreza, roubo são maldições. Diga: Cristo morreu e nos resgatou da maldição da lei. Amém? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Deus está dizendo: olha, a bênção que eu tinha para o povo judeu, agora vale para vocês gentios. Amém ou não? Aquela palavra de Deuteronômio, porque tem gente que vai dizer: não, isso é para o judeu. Não, querido, é para o gentio também. Porque se você crê em Jesus Cristo, que é a descendência de Abraão, você é filho de Abraão, e portanto a bênção de Abraão estará sobre a sua vida. Queridos, Abraão foi muito rico. Isaac, seu filho, viveu num tempo de seca. Imagine, numa comunidade agrícola. Você não tem água, o rebanho não cresce, morre. Acontece que Isaac achava poços que tinha água. Acontece que Isaac prosperava tanto que os outros queriam que ele fosse embora de ciúmes. Jacó prosperou também. José, mesmo na cadeia, prosperava. Descendentes de Abraão. E até hoje, você vai para Israel, você não entende como aquele povo prospera daquele jeito. Eles prosperam porque tem um decreto sobre a vida de Abraão, que chegaria a toda a sua descendência. Mas você também é filho de Abraão. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, para quebrar a maldição
sobre a sua vida. Ele está dizendo para que a bênção de Abraão chegasse até você, gentil. Diga para a pessoa do teu lado, isso fala de salvação, mas fala de prosperidade financeira. Amém? Isto fala de favor. Isto fala de você sentar na frente do seu patrão e achar graça diante dele. Isso fala de você fazer parte de uma seleção, uma vaga importante. Você ter uma pessoa do seu lado que é tão bom quanto você, e você vai ser favorecido, não sabe por quê? Porque a graça de Deus está na sua vida. Porque Deus fazia com que as ovelhas que nasciam de Jacó fossem mais abundantes do que a de Labão, o seu tio. Amém? Se você andar em obediência, as bênçãos virão para a sua vida. Diga assim: pobreza é criação de Satanás. Jesus veio nos redimir da pobreza. Diga, isso é no nível pessoal, mas também é no nível nacional. Os sociólogos, os filósofos, observaram um elemento importante na questão mercadológica e na questão da economia. Max Weber, por exemplo, ele escreve um livro inteiro para discutir o porquê que as nações protestantes prosperavam mais do que as católicas. E ele diz que a razão disso é que durante o feudalismo, quando começou assim, os feudos foram enfraquecendo, a classe que se levanta é a classe da burguesia, que começou produzindo coisas, fazendo sapatos, comercializando com os outros senhores feudais, os outros lugares, eles começaram a crescer. Mas ele destaca também que eles foram influenciados pelo protestantismo, que já não pregava mais a importância da pobreza para agradar a Deus. Ao contrário, ele dizia: quem se entrega para Deus, prospera. E é por causa disso que você percebe que a mentalidade de um povo faz diferença. Uma vez eu perguntei para uma judia, eu falei: escuta, por que o seu povo é tão brilhante? Por que o seu povo está tão fora da curva? E ela disse assim para mim: primeiro, por causa da bênção de Deus. Mas segundo, porque a gente percebeu uma coisa: o único patrimônio que a gente tem de verdade é a nossa cabeça. Então, quando um judeu tem um filho, ele já ensina desde pequenininho que esse filho tem que ser o melhor. Porque às vezes nós somos expulsos das nações e onde a gente vai, a gente chega e é muito bom. Você ensina o teu filho que ele tem que ser o melhor? Ministra sobre isso, é um gênio. Se não for, vai virar. Você é muito bom. Você é melhor que os outros. Você vai se dar bem. Lute para dar a ele o melhor, a melhor escola. Dê amor, dê carinho, dê autoimagem. E, sobretudo, ensine a andar dentro da vontade de Deus, porque ele vai estar fora da curva. Agora, o mesmo vale para a igreja, querido. Se vale para Israel, porque é descendente de Abraão, vale para você. Nós temos que nós temos que tirar de nós o espírito de roubo. Foi muito mais difícil para Deus tirar o Egito de dentro do povo do que tirar o povo do Egito. Eles saíram de lá e com a mentalidade de escravos ainda queriam voltar para a escravidão e comer melões. Você quer ser livre da pobreza? Tome uma decisão hoje. Está desempregado? Quem está desempregado não tem que ter vergonha de fazer nada. Vai vender cachorro quente. Tem gente que vem aqui na igreja, vende pessoas aqui que eu conheço que são pessoas,
como a Kátia, a filha da Maria Alice, que foi uma mulher dondoca, casada com homens ricos, e hoje está lá vendendo coisa aí na frente. Eu falo, Kátia, eu não tenho dúvida que você vai dar a volta por cima, porque ela tem, além da bênção de Deus, ela tem garra, não tem vergonha, e Deus abençoa quem vai à luta. Então, igreja, nós vamos sair de baixo e vamos ser cabeça. Diga assim: toda promessa feita por Deus a Abraão é nossa também. E agora eu quero ler com vocês o texto de Deuteronômio 28 que fala sobre isso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, diga obediência. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, diga obediência. O Senhor teu Deus, primeiro, te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga para a pessoa ao teu lado, isso vale para você. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, diga obediência, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Diga, não importa a minha área de atuação, eu serei bendito. O que é bendito? Você pode me dizer? Porque a bênção vem sempre do decreto e da boca de Deus. Mas além disso, as pessoas vão olhar e dizer, uau, esse aí é diferente. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Sabe por que o povo ficou tão indignado? Eu não vi ninguém indignado porque tiraram fotografia de um homem nu com um crucifixo entrando no ânus dele. Eu não vi ninguém indignado aí da imprensa. Mas eles ficaram indignados porque o Neymar escreveu 100% de Jesus. Por que eles ficaram tão indignados? Porque o diabo não suporta que Jesus seja glorificado. Mas eu quero te dizer, quando alguém tem coragem de fazer isso e ser criticado, vai ser abençoado. Eu não tenho dúvida que ele fez aquele gol no último minuto, para ser o artilheiro, junto com Cristiano Ronaldo e Messi. Sendo que o Messi fez 2 gols das quartas de finais para frente. Cristiano Ronaldo 4 e o Neymar 7. Aí vem os fariseus, mas ele foi ouvindo o Tiaguinho. Para com isso, meu irmão. Desde quando a Bíblia diz que você não pode ouvir música? O que importa é que quando ele foi dar glória, ele deu para Jesus, ele ajoelhou e levantou a mão para o céu. Um menino de 23 anos não teve vergonha. Se fosse um pinguço, baladeiro, ninguém ia falar nada. É porque ele dobrou o joelho e levantou a mão. Então glorifique a Deus, que Deus está te dizendo, eu vou te exaltar sobre todas as nações. Ele diz, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Deus está dizendo que até os teus filhos vão ser fora da curva. Os teus animais vão comer a mesma grama, mas vão ficar mais bonitos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, o dinheiro que você tem para gastar e o dinheiro que você tem poupado. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Quantos querem isso na sua vida? Quando entrar em algum lugar, o favor de Deus está com você. Quando sair, as pessoas falam, não, fica mais um pouco aqui. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Diga, o Senhor determinará. Diga, não é a economia que determinará. Que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo
o que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deus está dizendo, na cidade que você morar, no campo que você trabalhar, a tua família, tudo será uma marca da bênção de Deus. E aí o texto diz claramente: o Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E aí diz, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância, diga para o teu irmão do lado, abundância de bens no fruto do teu ventre. Deus está dizendo, olha, até os seus filhos serão prósperos. No fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Diga, essa é a promessa a Abraão. Mas segundo Gálatas 3,13, porque Jesus morreu por mim, eu também tenho essa promessa de Abraão na minha vida. Eu tomo posse, eu me aproprio, eu reivindico. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Querido, até a seca que o Brasil está vivendo é maldição. Na Bíblia, Deus se envolve com a meteorologia. Aliás, quando Ele vai trazer o povo de Israel do Egito, Ele diz assim, meus queridos, lá no Egito, vocês não precisavam de chuva. Porque lá no Egito, você joga uma semente e você pisa sobre ela, vai sair água. Porque o Nilo faz isso. O Nilo transborda e eles não precisam de chuva. Aí ele diz, mas vocês vão entrar numa terra que vai ter que chover. E Deus fala, mas só vai chover quando vocês me obedecerem. Diga para a pessoa ao teu lado, Deus quer fazer chover na tua horta, mas tem que andar em obediência. E Deus diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Se o quê? Obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Qual é a condição, meu querido, para viver debaixo de abundância e prosperidade? Obediência. Nós precisamos, como igreja, pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus por todos os desmandos, por toda a corrupção até dentro da igreja, por pastores que se vendem, por pastores que ao invés de ensinar o povo a andar na vontade de Deus, têm negociado a fé. Queridos, quando alguém faz uma blasfêmia como foi feita, quando um governo patrocina com dinheiro público uma marcha gay, aqui eu quero deixar bem claro para todo mundo, tá? Eu escrevi um texto sobre o que aconteceu nessa marcha gay. Eu quero deixar claro que eu amo todos os homossexuais. Eu conversei com muitos deles pelo Facebook. E a igreja é homofóbica, sim. Nós não estamos prontos para receber. Se entrar um travesti na nossa igreja, nós vamos ficar, ai meu Deus. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós os amemos, que os recebamos, porque eles precisam de Jesus como qualquer hétero.
Mas o texto que eu escrevi foi muito respeitoso. Em 2 dias, 600 mil pessoas viram. Mais de 11 mil curtidas. 700 comentários. Dentre estes, muitos homossexuais pedindo perdão a mim. Dizendo, eles não me representam. Alguns se abriram, até eu li, alguns estavam com a Lília lendo, até choramos junto. Porque de fato, nós precisamos amar a todo mundo. A igreja não pode ter preconceito para quem vai receber, nós temos que amar a todos, porque Jesus veio para todo mundo. Agora, o que foi feito foi uma blasfêmia. Fiquei com ânsia de vômito quando eu vi aquilo. E eu pedi a Deus, Senhor, perdoa o Brasil, porque o Brasil está se tornando instrumento deste tipo de blasfêmia. E não pense você, meu querido, que uma coisa dessa não traz maldição. Então, se nós queremos que a nossa nação seja abençoada, em primeiro lugar nós precisamos pedir perdão a Deus por todas essas afrontas que têm sido feitas a Ele. Roubo, corrupção, roubalheira, muitas vezes até dentro da igreja. A igreja precisa se posicionar. E na nossa vida, botar a casa em ordem. Porque virão tempos difíceis, mas Deus me manda te dizer, que se você colocar a tua casa em ordem e falar, Senhor, se eu tenho pecado, me mostra. Deus vai te levantar nessa hora difícil. Deus vai abrir uma porta para você, quando para muita gente não haverá. É promessa de Deus. O Deus eterno está prometendo. O que entrou no mundo, o roubo, a maldição, foi por conta da desobediência. Mas a bênção entrou no mundo através de Jesus, por causa da obediência dele. E se nós andarmos em obediência, queridos, você vai viver um milagre. Essa experiência que eu tive com a Lília, nós já tivemos muitas vezes. Muitas vezes. Quando você fala, não sei de onde virá, Deus vem e traz. E Deus faz de um jeito que você saiba que foi Ele. Não vai ser do lugar que você espera, mas Deus está te dizendo hoje, confia em mim. A hora da luta vai passar, e a bênção virá, e você vai rir à toa, e você vai glorificar a Deus, e você vai dizer, eu não poderia fazer isso por mim, mas o Senhor fez na minha vida, amém. E as nações dirão, grandes coisas fez o Senhor por ele. Cada quarta-feira eu vou falar de princípios diferentes. Mas hoje eu quero dizer para você que pobreza é maldição. Eu não estou dizendo que o pobre é maldito, tá? Quero deixar bem claro. A pobreza, o espírito do roubo e da pobreza é maldição. E aquele que busca Deus pode ser livre desta influência. Quero pedir para você ficar de pé. Nesse momento eu quero te pedir para você, juntamente comigo, levantar a sua voz e pedir a Deus perdão por todos os desmandos na nação brasileira. Por todo o dinheiro desviado da saúde, que foi responsável pela morte de tantos doentes. Por todo o dinheiro desviado das empreiteiras, pelo petrolão. A Operação Lava Jato, o Mensalão e todas as outras roubalheiras que ainda não vieram à tona, mas Deus já está trazendo à luz. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque essa nação é uma nação abençoada de recursos.
É uma nação que tem água, é uma nação que tem terra fértil. Senhor, é uma nação continental. É uma nação que tem um povo cordato, um povo alegre. Mas, Senhor, eu quero te pedir perdão porque nesta nação existe espírito de roubo. E nós somos lenientes, nós somos responsáveis quando nós vemos os governantes roubarem e nós não fazemos nada, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão porque muitas vezes o roubo está no meio da igreja, está no cristão que rouba na balança, que rouba um pouquinho, que rouba no tempo, quando é preguiçoso, que rouba do patrão. Senhor, eu quero te pedir que haja uma mudança na mentalidade do povo brasileiro cristão, porque, Senhor, a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós queremos isso para o Brasil. Nós queremos isso, Senhor, queremos que os governantes que sejam levantados, sejam homens e mulheres íntegros. Eu quero te pedir perdão, ó Deus, pelos conchavos da igreja, pelas alianças políticas espúrias, em troca de dinheiro. Quero te pedir perdão, meu Deus, porque nós como crentes, muitas vezes fazemos vista grossa para tudo isso. Perdoa, Pai. Nós reconhecemos hoje que a bênção desta nação depende, ó Pai, do nosso arrependimento. Depende, ó Pai, da nossa atitude. Depende, ó Pai, da nossa obediência. Perdoa, Senhor, por toda a corrupção no judiciário. Ó Deus, pelas decisões compradas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, opera no Brasil. Mas agora nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha também quebrar toda a cadeia da pobreza nas pessoas físicas aqui representadas. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, perdão, se eu estou te desobedecendo, se eu não estou considerando que a minha bênção vem de ti, se eu tenho dependido da força do meu braço. Pai, hoje eu entendi que esta é a tua vontade, que eu prospere, que eu seja a cabeça, que eu seja bendito em tudo que eu fizer, que a minha casa, Senhor, seja bendita. Pai, ajuda-me, revela-me aonde eu estou errando, porque eu quero andar na tua vontade. Eu quero crer com simplicidade, e eu quero experimentar, ó Deus, a tua abundância neste tempo de crise, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor.